Coloque em ordem as vozes ao seu redor. A gente precisa identificar as vozes ao nosso redor. Vozes internas ou vozes de outras pessoas? Cara, de todos os tipos. Que uma convicção gerada desde o ventre se perde por conta de sugestões. Aí Jesus manda responder, diz pra ele que os cegos estão sendo curados, os paralíticos estão andando. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se João Batista é afetado por uma sugestão... Pô, imagina a gente. Imagina a gente. Olá, pessoal! Fique com mais um corte sensacional do nosso Mentes Cast, sobre mentalidade, fé e crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Agora, vamos pro vídeo. Namorei antes de querer namorar alguém. Eu entendi que eu precisava me conhecer antes de estar pronto para conhecer alguém. Eu precisava ter essa consciência de quem eu sou, como eu me movo, o que me faz bem, o que me faz mal, qual o propósito que eu carrego, para onde eu quero ir, para que quando eu me relacionasse com alguém, isso estivesse muito claro dentro de mim. Pelo qual muitos casamentos estão em crise hoje é porque tem alguém que ainda não tem plena consciência de quem é, com alguém que talvez esteja em crise em algumas áreas e os dois coexistem e precisam construir um destino junto. Então, imagina, você pega, por exemplo, a Via Láctea, né? Você tem vários planetas que eles coexistem em plena harmonia, mas existe um criador que estabeleceu essa dinâmica. Então você tem atmosfera, você tem estratosfera, você tem densidades diferentes, dinâmicas diferentes, rotações diferentes, tamanhos diferentes. Cara, mas existe uma ordem que mantém esse lance que teria tudo para dar errado e entrar em colapso, mantém em perfeita harmonia. Agora a gente precisa entender que para a gente coexistir com uma série de desafios que cada um carrega, você precisa estar em ordem, porque senão vai chocar. Não é que você não ama, não é que vocês não talvez queiram estar juntos, mas é porque tem muita coisa que está fora de ordem. Eu lembro de uma pregação, e eu vou te entregar a palavra, que eu fiz há talvez 4 anos atrás, e ela se coloque em ordem as vozes ao seu redor. A gente precisa identificar as vozes ao nosso redor. Vozes internas ou vozes de outras pessoas? Cara, de todos os tipos. Quer um exemplo? A gente pega Gênesis. A Bíblia fala que a serpente, ela sugere algo para Eva. A serpente não pecou por Eva, a serpente não pecou por Adão, mas ela sugeriu. Colocou a fagulha na cabeça. E é uma dinâmica, Vilela, que o inferno usa muito até hoje e funciona muito bem. O inferno não precisa dizer para você... Faça isso. Ele só precisa sugerir que talvez se você fizer seja legal. Que é o que acontece com Jesus no deserto. É isso. Se você é o Filho de Deus, faça. Se você... Cara, as 3 tentações são 3 sugestões. E essa sugestão... Em 3 campos diferentes, né? Em 3 campos diferentes. Essa sugestão, ela toca João Batista, por exemplo. João Batista, ele tá preso. Todos os relatos que ele tem agora do ministério de Jesus não são relatos que ele vê, mas são relatos que trazem para ele. Então eu imagino os discípulos de João falando, mestre, eu não sei se de fato ele é o Messias. Por quê? Cara, porque ele tá andando com gente que eu acho que você não andaria. Cara, esses dias ele tava jantando na casa de um cara que você não entraria. Sem dúvida. Então você imagina uma série de sugestões, ao ponto de João Batista pegar um discípulo e falar, pergunta pra ele se de fato ele é o Messias que aguarda. Cara, faz ele duvidar da olha própria... que loucura, Vilela. Uma convicção gerada desde o ventre. A Bíblia fala que Isabel se encontra com Maria. João Batista está no ventre de Isabel. Jesus está no ventre de Maria. Dentro do ventre eles começam a se remexer, porque aqui tá a voz que clama no deserto. Aqui tá aquele a quem ele vai preparar o caminho. Poxa, cara, isso é... Cara, isso é muito forte. Uma convicção gerada desde o ventre se perde por conta de sugestões. Aí Jesus manda responder, diz pra ele que os cegos estão sendo curados, os paralíticos estão andando. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se João Batista é afetado por uma sugestão... Pô, imagina a gente. Imagina a gente. De todo canto, de rede social, ao trabalho, ao colega de trabalho, tudo, cara. Cara, é de uma foto sensual no outdoor a uma publi que aparece no teu YouTube antes de você assistir uma pregação. Verdade. Cara, a pornografia é um desafio muito grande que muita gente enfrenta. É real, é latente, é difícil de romper. Você imagina, o acesso a ela tá muito mais fácil hoje. O cara pode estar entrando agora num navegador para assistir uma pregação, mas antes de começar a pregação vai aparecer uma publi que já vai ser uma janela que vai levar ele para esse lugar. Verdade. Então, o que a gente precisa entender? Como a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, a gente precisa saber lidar muito bem com as vozes ao nosso redor. E qual é uma das
das ferramentas que mais utilizam contra a gente, Vilela, sugestão. É. As sugestões, cara, fizeram Adão no paraíso, irmão, ser expulso dele. E não tem sugestão que é feita para parecer que é a sua própria voz pensando? Não, a maior parte delas, porque É? toda sugestão do inferno vai parecer com algo que você já ouviu do céu. Dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. A tentação de Jesus fala sobre algo que de fato fazia parte do destino profético dele. Olha o que Satanás fala. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar governo, autoridade, influência. Cara, de fato, Jesus veio para estabelecer governo, autoridade, influência, mas não por esse caminho. Sim. Então, muitas vezes, o que o inferno vai te propor é muito parecido com algo que o céu já te prometeu. As propostas parecem com promessas, mas não são promessas. Então, Deus me prometeu algo. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou te dar a voz nessa geração. Aí vem o inferno e me faz uma proposta. Olha, se você aceitar esse atalho, eu te dou voz nessa geração. Fala, putz, cara, Deus me disse que eu vou ter voz nessa geração. E aí Tem eu um começo... quadro num programa que não é tão legal e de lá você pode Aí pensar... você negligencia princípios, aí você vai lá e começa a negociar valores, aí você pega atalhos, você passa por cima de pessoas, e aí, cara, cheguei. Cara, mas qual autoridade eu vou conseguir ministrar estando no lugar que Deus me prometeu, mas se não foi Deus que me trouxe até aqui? Então, as sugestões, elas são difíceis de lidar porque elas são muito sutis. Irmão, o primeiro homem, ele peca através de uma sugestão. Ele se relaciona com Deus todos os dias. Ele tá no jardim, ele tá num lugar seguro, ele tá num ambiente guardado. Ele foi feito eterno. O limite que a gente tem para viver foi estabelecido depois da queda, não antes dela. Então o homem foi feito eterno como Deus foi feito em imagem e semelhança de Deus. Por isso lidar com luta é tão difícil. Por isso lidar com a despedida de alguém é tão difícil. A gente não foi gerado para se despedir de ninguém. Então imagina, Deus estabelece esses limites depois da queda. Até 120 anos, de 120 não vai passar. Agora a mulher vai sentir dores de parto. Agora você vai se alimentar do suor do teu trabalho. Ou seja, o trabalho e o suor do homem começa a se tornar algo que define o que ele vai ter de colheita depois da queda. Antes, tudo que o homem precisava, Deus já havia provido. A morte entra na história depois da queda. Então, por que isso acontece? Por conta de uma sugestão. A serpente fala, olha, se você provar desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. A serpente não chega nem ao ponto de dizer faça. Ela fala, se você fizer. E aí que entra a traição dentro de relacionamento. Cara, se você tiver um relacionamento, talvez vá até ajudar no teu casamento. Olha, se você abrir essa concessão, você vai ganhar mais dinheiro. Se você negligenciar esse princípio, você vai conseguir acelerar a tua... A gente precisa colocar em ordem as vozes ao nosso redor. E olha que louco, Vilela. Como a gente faz isso? No jardim, a serpente está do lado de fora, Ela tá do lado de sugerindo. Ela tá... Não, eu digo, ela não tem acesso ao interior da criação. fora? Ah, tá. Ela tá sugerindo do lado de fora. Ela é uma voz. Só que assim que o homem peca, ele tem vergonha porque tá nu e se esconde. E a Bíblia de fala, Deus, né? e a Bíblia fala que Deus então fala para Adão, Adão, aonde você tá? E óbvio que ele sabia onde estava. Não era geograficamente que ele estava perguntando. Ele tá trazendo uma consciência para Adão, porque eu imagino quando Adão ouve essa pergunta de Deus, ele deve ter olhado pro lugar dele, que agora é um esconderijo, ele tá falando assim, cara, o que eu tô fazendo? É. Aí Adão responde, Senhor, eu tô com vergonha porque eu tô nu. Cara, isso aqui é muito forte. Aí Deus faz uma segunda pergunta. Adão, quem te disse que você tá nu? Nossa. Depois do pecado, Vilela, as vozes começam a ter acesso ao nosso interior. Aí vem a vergonha, vem a acusação. É isso. Então, a sugestão, ela vem do lado de fora. Mas depois que o homem cai, o homem caído começa a ter sugestões do lado de dentro. Então, a partir do pecado, tem uma voz dizendo, cara, você tá nu. É melhor você correr. Deus está se aproximando, ele vai te punir. Você tem que se esconder. Você precisa fugir. E é isso que a gente precisa entender. Existem vozes que liberam destino, que abençoam. Existem vozes que impulsionam, que empoderam, que acalmam. Existem vozes que levam a gente para um lugar de paz. Existe um bom pastor que vai levar a gente mansamente em águas tranquilas, prepara uma mesa na presença dos inimigos. Agora, existem vozes de acusação. Você pega vários relatos de pessoas que lidaram com tentativas de suicídio, eles falam, cara, tinha uma voz interior dizendo, acaba logo com isso. Você é uma vergonha para sua família. Até quando você vai fingir? Até quando você vai se enganar? Então, assim, essas O mal vozes... não pode te matar literalmente, mas ele pode te sugerir a fazer isso. Vilela,
A maior ferramenta que o inferno tem usado nos tempos atuais se chama autossabotagem. Ele não precisa te matar, ele só precisa convencer você de que morrer é uma opção. Só precisa convencer você que desistir é uma opção. Porque quando a gente começa a dar acesso a essas vozes, agora elas falam dentro de nós. Da mesma forma, quando a gente está cheio da vida de Deus, a voz de Deus começa a ter um acesso e uma amplitude maior dentro da gente. É o que a Bíblia fala de testemunho interior, né? É quando você começa a ter impressões no seu espírito. Paulo fala que a oração do Espírito ela é infrutífera para nossa mente, mas ela edifica o nosso espírito. A Bíblia fala sobre gemidos inexprimíveis. Cara, tem coisas que você precisa, nem sabe que precisa, mas o seu espírito está dizendo para o Espírito de Deus, cara, eu preciso disso, eu preciso de escape, eu preciso de consolo, eu preciso de ajuda, eu preciso de descanso, eu preciso... Então é por isso que o relacionamento com Deus faz com que a voz de Deus dentro de mim se torne cada vez mais latente. E é por isso que a distância dessa relação com Deus faz com que as vozes que não são de Deus tenham cada vez mais alcance e latência dentro de mim. É como esse microfone, cara. Quanto mais eu me distancio dele, menos a minha voz tem alcance. Quanto mais eu me aproximo dele, mais a minha voz tem alcance. Então, a gente precisa escolher que tipo de voz vai ter mais latência dentro